E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre órgãos públicos. No início das aulas de organização administrativa, eu esclareci que o Estado não é um bloco monolítico. O Estado é formado por uma série de subdivisões. Em primeiro lugar, o Estado se subdivide por uma técnica de descentralização política. E aí o Estado se subdivide na federação, em níveis federativos, e também dentro de cada nível federativo, nós temos uma divisão política entre poderes. Além disso, nós esclarecemos em algumas aulas sobre administração indireta que por técnicas de descentralização administrativa funcional, o Estado cria pessoas jurídicas especializadas em determinadas atividades. Essas pessoas jurídicas especializadas são as autarquias, as fundações estatais, os consórcios estatais e também as empresas estatais. Agora, dentro dessas entidades estatais, dessas pessoas jurídicas estatais, nós temos subdivisões internas sem personalidade jurídica, que são os órgãos públicos. Então vejam, os órgãos públicos são subdivisões internas das pessoas jurídicas estatais e, portanto, não têm personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos nascem de uma técnica chamada desconcentração. A desconcentração é essa técnica de subdivisão interna das entidades com a atribuição de tarefas específicas para determinados órgãos. Vamos pegar um exemplo para ilustrar melhor. Vamos tomar o exemplo da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é uma autarquia, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público estadual, vinculada à administração indireta, né? É uma autarquia que participa da administração indireta do Estado, e dentro da Universidade de São Paulo nós temos vários órgãos. Nós temos a Faculdade de Direito, nós temos a Faculdade de Medicina, nós temos o Conselho Universitário. Dentro da Faculdade de Direito nós temos os departamentos e vejam que, portanto, a Universidade de São Paulo, como autarquia, como uma pessoa jurídica, internamente é super complexa. Na verdade, internamente, essa entidade é fragmentada em vários órgãos e isso se faz para que as atividades possam ser executadas com maior eficiência. Então, tenha em mente o seguinte: entidade estatal é uma pessoa jurídica estatal. As entidades estatais ou são as pessoas federativas, União, Estados e Municípios, ou uma entidade estatal são as entidades da administração indireta, autarquias, empresas, consórcios e fundações. Já os órgãos são subdivisões dessas pessoas políticas ou subdivisões dessas entidades da administração indireta. Eles nascem pelo fenômeno da desconcentração e não têm personalidade jurídica. Além disso, dentro dos órgãos é possível também que as tarefas diárias sejam deslocadas, ou melhor, que a execução das tarefas diárias sejam deslocadas. A esses deslocamentos que ocorrem das tarefas que são imputadas ao órgão, a um determinado órgão, nós damos o nome de delegação e avocação. A delegação é o deslocamento do exercício da tarefa de um órgão superior para um órgão inferior ou de uma autoridade de hierarquia superior para uma autoridade de hierarquia inferior. E a avocação é o deslocamento do exercício da competência do órgão inferior para o órgão superior ou da autoridade de nível inferior para a autoridade de nível superior. Tá certo? Então não confundam delegação e avocação com desconcentração. Desconcentração é a técnica de criação de órgãos e delegação e avocação são técnicas de transferência do exercício de uma atribuição imputada a um órgão. Como é que nós podemos classificar os vários órgãos que nós temos dentro da administração pública? Eu elenquei aqui 5 critérios. O critério da fonte de criação, o critério da obrigatoriedade, porque aí nós vamos dividir órgãos que são de criação obrigatória e órgãos que são de criação facultativa. Nós temos o critério da hierarquia, pelo qual nós vamos diferenciar órgãos superiores de órgãos inferiores. O critério da formação de vontade, pelo qual nós vamos distinguir órgãos monocráticos e órgãos colegiados. E também o critério da função primária daquele órgão.
Existem órgãos com função primária executória, que executam atividades. Existem órgãos que têm como função primária a elaboração de atos técnicos, elaboração de pareceres, elaboração de laudos. E existem órgãos que têm como função primária a tomada de decisões. São órgãos deliberativos, tá certo? Então, nós podemos classificar os órgãos de acordo com o critério da função em órgãos executórios, órgãos consultivos e órgãos deliberativos. Só que tomem cuidado, porque na prática essas funções não são estanques, essas funções podem se misturar. Os órgãos podem ter funções híbridas, funções misturadas, tá certo? Geralmente, porém, existe uma prevalência de uma determinada função para um determinado órgão. Eu não vou comentar todos esses critérios, eu vou falar apenas de alguns deles, começando pelo critério da fonte de criação. Nós temos órgãos públicos no Brasil que estão previstos diretamente nos documentos constitucionais, nas fontes constitucionais. Por exemplo, a Constituição da República menciona o Conselho da República, menciona o Senado e a Câmara dos Deputados e assim por diante. O Senado e a Câmara dos Deputados são órgãos do poder legislativo dentro da pessoa jurídica União. Da mesma forma, a presidência, não é um órgão do Poder Executivo dentro da pessoa jurídica União. Então vejam que há vários órgãos que têm previsão constitucional. Eles têm que ser obrigatoriamente criados porque estão lá determinados na Constituição da República. Há outros órgãos que são criados por determinação legal. Por exemplo, a Constituição fala da existência dos ministérios. Os ministérios têm que existir, mas a Constituição não diz quantos são os ministérios, em que setores os ministérios atuarão, haverá ou não o Ministério da Cidade, é preciso ou não haver o Ministério da Cidade. A Constituição não diz isso, não é? Então, na verdade, é uma lei proposta pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso que vai definir a estrutura ministerial. Lembrando que ministérios são órgãos. Então, vejam, a previsão do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidade, do Ministério da Economia, enfim, de vários ministérios que às vezes surgem, às vezes desaparecem, não é? A previsão desses ministérios e desses órgãos depende de lei. Então, o que eu quero dizer para vocês é que grande parte dos órgãos que nós temos na administração pública são órgãos criados por lei. Exemplo melhor disso são os ministérios. Os ministérios são uma subdivisão do Poder Executivo dentro da pessoa jurídica União. De maneira equivalente, no âmbito dos estados, nós temos as secretarias estaduais, não é? No âmbito dos municípios, as secretarias municipais. Essas secretarias e os ministérios estão previstos numa lei. E além disso, nós podemos ter órgãos que são criados por atos internos. Há muita confusão a respeito dessa matéria. Como a Constituição, por vezes, fala de criação de órgãos por lei, muitos doutrinadores acabam afirmando que todos os órgãos obrigatoriamente têm que ser criados por lei. Isso não é verdade. Não é verdade. A legislação cria os órgãos principais de uma entidade administrativa, mas nada impede que essa entidade administrativa, com base no princípio constitucional da eficiência, internamente aprove atos de auto-organização, no qual ela cria órgãos que não estavam previstos na lei. Vamos pensar no seguinte: uma lei cria uma universidade federal como autarquia e prevê alguns órgãos centrais para aquela universidade federal, a reitoria, o conselho universitário e assim por diante. Aquela universidade federal tem uma faculdade de direito. Pode aquela universidade federal criar um novo departamento, por exemplo, um departamento de direito administrativo dentro da faculdade de direito? Pode ela fazer isso por ato interno? Na minha opinião, ela pode fazer isso perfeitamente. Ela não precisa de uma alteração da sua lei de criação para criar um novo departamento dentro da faculdade de direito, tá certo? Então, tomem cuidado, porque nem todos os órgãos, apesar do que diz a Constituição ao tratar dessa matéria em alguns momentos, nem todos os órgãos são necessariamente criados por lei. Nós podemos ter órgãos criados por ato normativo interno da entidade. Logicamente, desde que esse ato respeite a finalidade da entidade, desde que ele não afronte a lei de criação, a lei de autorização e nem a Constituição.
Outra coisa, eu falei de uma classificação dos órgãos pela hierarquia. Existem órgãos superiores e existem órgãos inferiores. Dentro de uma universidade nós temos um grande órgão superior, que é o Conselho Universitário, e ao lado do Conselho um outro órgão chamado Reitoria, e embaixo desses órgãos nós temos faculdades, institutos e assim por diante. Esses órgãos superiores, eles têm vários poderes hierárquicos sobre os demais órgãos. Eles têm poderes de fixar diretrizes, eles têm poderes de revisar atos, revisar aqui utilizado no sentido de controlar a legalidade e também a compatibilidade dos atos com o interesse público. Eles têm poderes de delegar o exercício de competências. Tomem cuidado, não se delega a competência em si, se delega o exercício da competência. Também podem avocar como órgão superior o exercício de uma competência atribuída ao órgão inferior e também podem exercer o poder disciplinar, de apurar infrações disciplinares por sindicância, processo administrativo e, eventualmente, aplicar sanções a servidores públicos e também sanções a usuários do serviço público. Outra classificação que eu mencionei é a dos órgãos em relação à formação da sua vontade. Nós temos órgãos cujas vontades derivam de uma decisão do dirigente do órgão. Por exemplo, os órgãos executivos, uma diretoria, ele tem lá no seu ápice o diretor e um vice-diretor, geralmente. E a vontade daquela diretoria como órgão, geralmente, vai derivar da decisão do diretor. Então, nós temos aí uma vontade do órgão que deriva da vontade do seu dirigente. Então, nós falamos de um órgão monocrático ou de um órgão singular. Mas nós também podemos ter órgãos colegiados. E no órgão colegiado, o poder decisório se encontra diluído entre os vários agentes públicos que compõem aquele órgão. Então, para que a vontade daquele órgão se forme, é preciso que se una uma maioria de posicionamentos dos seus membros convergindo num determinado sentido. Então vamos pensar lá em um Conselho de Políticas Públicas, né? Um Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Educação. Esses são exemplos de órgãos colegiados. Para que a vontade desse conselho se forme, é preciso que a maioria dos seus membros expresse um posicionamento num determinado sentido, tá certo? Então vejam que os órgãos diferem em relação à formação da sua vontade e aí nós fazemos essa distinção de órgãos monocráticos e órgãos colegiados. Os órgãos colegiados representam, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito administrativo, algumas dificuldades. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. Primeiro, a questão da motivação das decisões dos órgãos colegiados. Toda decisão, principalmente aquelas que afetem direito ou interesse, devem ser motivadas, devem vir acompanhadas dos pressupostos fáticos, dos pressupostos jurídicos e, de acordo com o que manda a LINDB, as decisões também devem vir acompanhadas com um prognóstico, com uma análise de consequências. Não é? A análise de consequências, pelas modificações da LINDB, passaram a fazer parte do que nós chamamos de exposição dos motivos. Tá bom? Agora, como é feita a motivação das decisões dos órgãos colegiados? E eu quero falar disso porque muitas vezes os órgãos colegiados deixam de motivar as suas decisões. Então vejam, ou o órgão colegiado pode basear a sua decisão num ato opinativo, por exemplo, num parecer elaborado por um dos seus membros. O artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Processo Administrativo Federal, inclusive, trata dessa possibilidade. Ou, se não houver um parecer prévio, o responsável, não é, o presidente daquele órgão colegiado, deve indicar os motivos no despacho ou na ata daquela sessão do órgão colegiado. Mas é muito importante que as decisões dos colegiados sejam motivadas. Não é porque o órgão tem uma estrutura colegiada que ele não precisa motivar as suas decisões. Tá bom? Outra coisa, é muito importante que os membros dos órgãos colegiados, quando divirjam dos posicionamentos vencedores, registrem o seu posicionamento divergente. Por quê? Porque o registro do posicionamento divergente é um mecanismo de proteção daquele membro. Pode ser que o órgão colegiado venha a ser responsabilizado por uma decisão indevida. Então, para que aquele membro se proteja, ele deve registrar o seu voto divergente. Tá certo? Então, há muitas situações em que os membros de colegiados
não concordam com a decisão que está sendo tomada, mas silenciam, não se manifestam. Isso é perigoso. É importante que o membro do órgão colegiado registre a sua divergência e peça para que essa divergência conste em ata, porque isso é uma forma de proteção desse membro, tá bom? E, além disso, gostaria de falar um pouquinho sobre os empates deliberativos em órgãos colegiados. Pode acontecer que em uma determinada deliberação nós tenhamos metade dos membros do colegiado com uma determinada posição A e a outra metade com a posição B. Como é que nós resolvemos esse impasse? Bom, de maneira geral, o ordenamento jurídico concede um voto duplo ao presidente, então ele pode ter 2 votos, o voto dele equivale a 2, ou o ordenamento pode conceder ao presidente um voto de Minerva. O voto de Minerva é um pouco diferente do voto duplo, porque o voto de Minerva é um voto que serve para fazer o desempate. Ele não é um voto duplo, mas ele é um voto que, em caso de empate, vai definir o posicionamento vencedor, que será o posicionamento do voto do presidente do colegiado. Tá bom? E, para concluir essa aula sobre órgãos públicos, uma aula muito panorâmica, eu gostaria de falar um pouquinho sobre personalidade judiciária. Eu já disse a vocês que os órgãos são subdivisões internas despersonalizadas, eles não têm personalidade jurídica. A princípio, eles, portanto, não podem ser partes em processos, eles não podem estar em juízo, eles não têm capacidade postulatória. Por exemplo, se um motorista da faculdade de Direito de uma universidade pública atropela um pedestre, aquele pedestre ajuizará uma ação contra a universidade, porque é a universidade que é a pessoa jurídica. Ele não ajuizará a ação contra a faculdade de Direito, porque a faculdade de Direito é só um órgão daquela universidade, tá certo? Então, a ação geralmente é ajuizada, não é, contra a pessoa, e no caso aqui, uma pessoa jurídica estatal. O órgão, portanto, como não tem personalidade, não é parte em processos. No entanto, há alguns órgãos no nosso ordenamento que assumem personalidade judiciária. Então vejam, os órgãos não têm personalidade jurídica, mas em algumas situações excepcionais o ordenamento concede, não é? A jurisprudência principalmente, quero dizer, concede personalidade judiciária a órgãos públicos. E são os órgãos públicos que geralmente compõem a estrutura superior da administração pública da União, dos estados e dos municípios que acabam recebendo essa possibilidade de atuar no processo judicial, essa possibilidade de ser parte, de estar em juízo e de exercer a capacidade postulatória em seu próprio nome, tá certo? Mas isso é uma exceção, e então só registro aqui para vocês terem conhecimento. Com isso, nós encerramos esse panorama sobre os órgãos públicos e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!